Recurso especial e o recurso extraordinário. Simplesinho de tudo, recurso especial, portanto, vai para o STJ, recurso extraordinário vai para o STF. Recurso especial, portanto, trabalha com matéria, com lei infraconstitucional, lei federal. E o recurso extraordinário, portanto, ofensa à Carta Constitucional, à Constituição Federal. Por que vai para o Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele, portanto, é o guardião. É isso que vocês aprendem de Constitucional? Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Às vezes eles não guardam muito bem, né? Não guardam muito bem. Às vezes até brigam para guardar. Às vezes até brigam para ver quem guarda melhor. Né? Tem umas discussões bacanas que acontecem, né, nos ministros do Supremo. Né? Não é uma casa tranquila. Né? Ou é que nem almoço de família. Começa tudo bem, mas de repente desanda. Né? Desanda. Né? Bastou o macarrão esfriar, ter que esquentar novamente, alguém já começa a reclamar, outro já fala que está salgado demais, né? E aí outro já fala, fazia você então, cozinhava você. Lá é a mesma coisa. Né? Não é essa paz que nós pensamos. Tem gente que não se fala muito bem. Né? Tem gente que passa um perto do outro, só estende a mão, fala oi e não fala mais nada. Né? Acontece. Este é, pasmem, este é Supremo Tribunal Federal. Né? Quem está acompanhando na mídia aí, né, de uns tempos para cá, todas as evoluções, as discussões, né? Não faz muito tempo, tem ministro que chamou o outro para resolver lá fora. Negócio bacana. Negócio bacana. Né? Negócio bacana. Se Vossa Excelência quiser, nós podemos resolver lá fora. Fora daqui. Nossa, bacana. Né? Nossa, bacana. Tem ministro que só falta atirar as coisas nos outros, tal. Mas a grande maioria deles, nem todos, por isso já falei a grande maioria, são muito competentes, são muito bons. São muito bons, são excelentes, tal. Faço menção aqui a alguns ministros, por exemplo, o ministro Celso de Mello. O Celso de Mello é primoroso, exemplar, excelente. Né? Quando eu quero utilizar algum julgado do Supremo em aula e tudo, eu procuro os julgados do ministro Celso de Mello. É uma aula de direito, Né? Ministro Marco Aurélio também, excelente ministro. Né? Às vezes ele tem posições que só ele tem. Né? Ele já falou em vários, eu não me importo de ser voto vencido. Né? Mas só ele tem, ele é voto vencido, só ele tem. Ministro Gilmar Mendes também, profundo conhecedor, né? Gilmar Mendes. E tem os demais. Tem os demais que são muito bons, pelo amor de Deus. Não vai dizer aí, botam lá depois no Face, já quem me criticou os ministros do Supremo, fica chato. Fica um negócio chato, né? Fica um negócio chato. Hoje em dia, Facebook é um negócio, né? Você pode exaltar, como pode acabar com a pessoa, né? Acabar com a pessoa. É terrível, terrível. Já falaram aí que a palestra já tá no Face, já tá no Face. Bacana, estão mandando, tá? Tá certo. Recurso especial e extraordinário. Recurso especial. O cabimento do recurso especial está na Carta Constitucional, na Constituição, lá no inciso 3 do artigo 105. Inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal. Este é o cabimento. Se é um recurso, portanto, este no caso, né, que vai para o Tribunal Superior, tem lá tratamento de caráter de ordem constitucional. Inciso 3 do artigo 105. Julgar, né, que fala ali a partir do artigo 104, que fala do STJ. Estou falando do especial. Especial vai para o STJ, né? Então, inciso 3 do 105. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais do Estado, Distrito Federal, etc. Isso. Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Neste caso, nessa situação, é importante nós verificarmos a questão dos pressupostos. Né? Aquilo, portanto, que nós temos que verificar para ter cabimento o recurso especial. Primeira circunstância é o pré-questionamento.
pré-questionamento. Fala, portanto, o recurso aqui na Constituição, causas decididas. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Então, assim, não é causa que não foi decidida, não é sob matéria, sob circunstância que ainda não foi ventilada, que não foi discutida, que não foi decidida. Tem que ter causa, portanto, decidida. Daí, nós temos que estar diante da questão do pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? O pré-questionamento trata exatamente do que? Se levantar questão referente àquela matéria própria para o recurso especial. A questão da lei federal, que o ministro deu, que o tribunal deu um tratamento diferente, etc. Tem que ter pré-questionamento. Tem que ter sido decidido já sobre isso. Para que você possa dizer, ó, está errada esta decisão. Está errada esta decisão de interpretação de determinada lei federal. Está errada. Tá? Se o juiz se omitiu sobre aquela decisão, sobre aquele ponto, o que tem que fazer? Omissão, vai caber a embargos de declaração. Para que faça o quê? O pré-questionamento, que não teve ainda. Tá? Se não teve o pré-questionamento, tem que realizar o pré-questionamento. Causas decididas, tem que realizar o pré-questionamento em razão dos embargos de declaração. Cabe, então, embargos de declaração também para pré-questionar, né, a situação, portanto, legal, que será objeto no recurso especial. Porque você não tem como dizer, olha, o tribunal decidiu de forma diferente. Você não tem como dizer isso, porque o tribunal não decidiu. Então você tem que pré-questionar, você tem que provocar uma decisão, se não foi tomada até aquele momento, tem que provocar para que tenha cabimento o recurso especial. Se você interpuser recurso especial sem que tenha feito o pré-questionamento, não adianta que não vai subir. Não vai para o STJ. Não vão conhecer por falta de pressuposto geral. Tá? Pré-questionamento. Decisão final. Decisão final em única ou última instância. Não cabe mais nada, hein? Não pode caber mais nada. Então, por isso que agora é o recurso especial. Por isso que se fala de decisão final com pressuposto geral. Se tiver cabimento, embargos infringentes. Se tiver cabimento, né, embargos de declaração pré-questionadora, você tem que praticar, tem que realizar esses recursos antes do recurso especial. Exatamente isso. Tá? Por isso que a decisão vai ser decisão final, em única ou última instância. Órgão ACO. A decisão proferida, a ser recorrida, tem que ser aí dos tribunais regionais, dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça aí dos estados, Distrito Federal e assim por diante. É a decisão dos tribunais que tem cabimento, portanto, o recurso especial. E a matéria? A matéria tem que ser matéria de direito. A matéria a ser discutida tem que ser matéria de direito. Não pode se discutir matéria de fato. Não pode se discutir matéria de fato. A matéria precisa ser matéria de direito. Exatamente isso. Exatamente isso. Não dá também para nós pedirmos reapreciação da prova produzida por via de recurso especial. Também não tem cabimento. Tá? Veja. Não dá para nós pedirmos reapreciação, reavaliação, uma nova verificação da prova produzida. Olha, ministro, dá uma olhada no que a dona Maria falou naquele depoimento dela, por favor. Reaprecia aí pra gente. Ela falou que estava lá, que acompanhou tudo, que quase ficou surda por conta dos berros, etc., que ouviu tudo isso, tudo aquilo, que ouviu... Ô, ministro, reaprecia isso aí pra gente. Senhores, tem cabimento isso? Não. Para reapreciação de matéria, portanto, voltada para a questão probatória, não tem cabimento. Não tem cabimento, não merece razão, não vai ser aplicado. Agora,
Muito embora não caiba a discussão em recurso especial para reapreciação da prova, que não cabe, pode ter cabimento do recurso especial quanto à questão da prova como um todo, veja, não para reapreciar. Mas se nós estivermos discutindo, exemplo, uma ilegalidade de uma prova produzida, aí cabe, aí tem cabimento. Tá? Para a discussão da prova realizada no sentido de reapreciar a prova, não. Mas supostamente, de matéria probatória geral, né, para questionar exatamente a legalidade da prova, aí é uma outra circunstância, e aí tem cabimento. Olha, a fulana ouviu tal testemunha, e é ilegal, porque na verdade é a esposa do autor. O juiz ouviu, não pode, está impedido. Veja, ilegalidade da prova. Aí sim, aí tem cabimento. Tá? Agora, a reapreciar a prova, valorar novamente, isso não tem aí, portanto, cabimento. Então, é a matéria unicamente de direito. Não vai reapreciar fatos. Matéria, portanto, legal, puramente aí de direito. Pressupostos específicos da questão do recurso especial. Nos pressupostos específicos, nós temos lá as alíneas do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal. Violação à lei federal. A decisão recorrida contraria. Tratado, lei federal, contraria a lei federal. Ou nega-lhe vigência. Contrariar é dizer que vale a lei e decide contra ela, em afronta à lei. Ou nega vigência à lei federal. É uma forma de violação. Veja, contrariar, eu estou contrariando a própria, a lei é válida e eu estou dispondo, estou decidindo contra ela. É uma situação. Ou nego vigência à lei. Essa lei não tem vigência mais. É uma forma de contrariar. Então, dentro dessa circunstância, tem cabimento aí o recurso especial. Outra situação. De negativa de vigência à lei federal, em razão da decisão recorrida, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. Ato do governo local, que é contestado em face de lei federal. Governador do estado, suponhamos, ou prefeito do município, pratica um ato de governo local, que lei federal fala que não pode ser realizado, ou não poderia ser realizado, veda a sua prática. Neste caso, quando se está questionando ato do governo local que foi tomado, que na verdade ele é contestado em face de lei federal, que diz outra coisa, recurso especial. Lembro somente o seguinte, é diferente quando você questiona lei local contestada em face de lei federal. Neste caso, não é recurso especial, neste caso é recurso extraordinário. Por quê? Porque supostamente o legislador municipal não tinha competência para poder legislar sobre determinada matéria. Então, é uma circunstância, portanto, que está afeta a questão de competência legislativa dada pela Carta Constitucional. Então, por conta disso, quando você contesta lei local, contesta em face de lei federal, quem, na verdade, vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, para dizer que, olha, município, você não podia ter legislado sobre essa matéria. Então, é o Supremo que vai dizer, guardião da Carta Constitucional, que distribui competência para os entes, portanto, da Federação, para poder legislar sobre determinadas matérias. O município legisla sobre IPTU,
governo do Estado legisla sobre ICMS. E a Constituição Federal é clara nesse sentido. Norma de caráter processual, portanto, né, norma de caráter processual penal, competente para legislar é a União. O governador do Estado, para otimizar o negócio, decide, na verdade, sancionar uma nova lei de execução penal. Né? Sujeito passou, não tem jeito mesmo, ficou muito tempo, tal, e aí ele legisla de outro jeito. Tem condição? Não tem eficácia, não tem que ter força. Então, veja, Supremo Tribunal Federal, exatamente isso. Também, outro requisito específico é a questão do chamado dissídio jurisprudencial. Vale dizer, decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Neste caso aqui, dissídio jurisprudencial. Vamos pensar a seguinte situação. A questão do bem de família, suponhamos, disposto por lei federal, que torna determinados bens impenhoráveis. O solteiro está abrigado por esta lei, portanto, que fala da impenhorabilidade do bem de família. Solteiro, o sujeito escolheu ficar sozinho. Escolheu ficar solteiro. Tem abrangência com relação a ele, essa questão da impenhorabilidade do bem de família? Família. Cabe nessa situação? Vamos supor, tribunal local, aqui, Tribunal de Justiça, disse que não abriga-se. Não, solteiro não se encaixa dentro dos requisitos próprios para a impenhorabilidade, né, do bem de família, conforme a lei e tal. Outros tribunais dizem que se encaixa, que pode. Veja, qual é a situação? Veja, o fulano, você teve azar. Azar que a situação é em São Paulo. Se fosse no Rio, se fosse em Minas, né, ou se fosse lugar XYZ, seria melhor. Adianta isso? Lógico que não. Qualquer circunstância, eu busco uniformidade, a consideração do direito que tem que ter em São Paulo tem que ter no país inteiro. Essa é essa situação. Então, cabe recurso especial para que o STJ diga quem está com a razão aí na interpretação? Cabe. É a questão do dissídio jurisprudencial. Só que note o seguinte, ali, divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Tem que ser outro tribunal. E você tem que fazer prova desse dissídio jurisprudencial no teu recurso, senão não adianta. E é assim, viu? Não adianta juntar só as ementas, não. A gente coloca só as ementas. Fez prova do dissídio jurisprudencial? Não. Tem que juntar, tem que colocar ali as ementas, tem que juntar a parte dos julgados em que trata da consideração que você quer que seja equilibrada, que seja restabelecida da forma como você pretende. Juntar cópia integral dos acórdãos. Tem que fazer todo esse trabalho. A prova, portanto, da circunstância ali, dessa situação do dissídio jurisprudencial. Exatamente isso. Só colocar ementa aqui e ementa lá não vai adiantar nada. Tá? Tem que trazer o teor, né, da decisão. Né? Onde que de fato está ali dispondo a discussão com relação àquilo que você está pretendendo. Exatamente isso. Algo novo. Multiplicidade de recursos especiais. Algo que, na verdade, né, o legislador teve que enfrentar, em razão da enormidade de recursos especiais que estavam subindo lá para o STJ. Dos milhares de recursos especiais que estavam surgindo. Né? Outro dia eu fui tentar colocar esse negócio que eu estava tentando colocar embaixo, quase joguei, quase soltei aqui embaixo a xícara. Agora estou mais esperto. Agora eu vejo, agora acerto. Qual que é a situação, portanto, que nós temos? Veja, 543. Eu sei, viu, Wagner, que o pessoal está cansado. Eu sei que o pessoal está cansado. Realmente extrapola. Extrapola, mas... Só o café, que acabou, não tem mais café. Não tem. Estou sugerindo para quem for, enfia a cabeça debaixo da torneira, mas volte. Não desista. Obrigado, Wagner, obrigado. Lembra, olha, os sinos da catedral tocam. Prenunciam aquele momento festivo, né, semanal, o da feijoada.
Mas light, viu? Light. Feijoada light. Eu não sei como ainda, né? Tem gente, um dia eu fui comer feijoada no lugar, eu não sei por que a pessoa me perguntou isso aí. O senhor quer a normal ou o senhor quer a light? Eu olhei. Vai a light. Te falar não é fácil não, viu? Qual que é a circunstância disposta no 543C do Código de Processo Civil? O legislador não tinha mais onde colocar artigos, né? Então acabou, na verdade, criando uma circunstância, acabou colocando letras depois dos artigos, para enxertá-los no código no local adequado, no local correto, né? Esse 543C não existia. Colocaram C para exatamente enxertar no local apropriado, né? No tratamento da questão dos recursos. E o que fala o 543C? Quando houver multiplicidade de recursos, com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. Então, qual é a circunstância que nós temos? E eu vou dizer para os senhores com muita tranquilidade, né? Até entendo que o legislador quis diminuir a atividade recursal, diminuir a subida de recursos, mas desta forma, fez de forma tranquila, né? Ou seja, até de forma boa, benéfica, pelo fato do seguinte: às vezes subiam milhares de recursos tratando da mesma matéria, da mesma situação. E todos eles iam acabar tendo a mesma decisão. E teriam que ser julgados individualmente. Superlotaria o tribunal. Então, qual é a ideia? Havendo recursos, portanto, múltiplos, multiplicidade de recursos com o mesmo fundamento, o Tribunal de Justiça de São Paulo pega, pinça, portanto, colhe aqueles que sejam representativos daquela matéria. Pega aí coisa de 10, 12, 15 recursos, estes vão pro STJ. O STJ reconhece, portanto, a circunstância de multiplicidade e vai julgar esses 15 recursos. De uma vez só. De uma vez só. Julga os 15. A decisão desses 15 vai ser aplicada para todos os demais que permaneceram lá no tribunal de origem. Exatamente isso. Facilita e muito. Facilita e muito esta é a situação. Mas, veja, o Tribunal de Justiça de São Paulo pode reconhecer essa multiplicidade, já instaura o procedimento dessa natureza, busca 10, 12, busca alguns representativos, bons recursos, que tenham sido bem elaborados, que representem todos os demais, representativos da matéria, manda para o STJ. Né? Isso. Ou pode ser o contrário. O STJ verifica que está chegando muita coisa da mesma matéria, instaura o procedimento para julgamento do recurso repetitivo e pega, portanto, daqueles que estão ali, os representativos daquela matéria, oficia os tribunais, todo o país, dizendo, não manda mais nada para cá sobre essa matéria, porque nós vamos decidir, nós vamos julgar, e a nossa decisão vai valer para todos. É isso que o tribunal faz. Os recursos ficam suspensos, especiais com todos suspensos, segundo grau, aguarda julgamento daqueles que são representativos da matéria. Se o STJ der pelo improvimento, reflete em todos os demais este improvimento. Agora, quer ver só o problema? Se o STJ der pelo provimento do recurso especial, dizendo essa matéria é relevante, então estou reconhecendo, estou dando provimento, tem que ser dado provimento em todos os demais. De que forma? Olha, dessa decisão, e aí o que acontece? Cada Câmara de cada um daqueles recursos tem que, na verdade, rejulgar o acórdão para poder aplicar a decisão do STJ. Aí tem Câmara fazendo assim, nós não vamos mudar nosso entendimento. Nosso entendimento é esse e vai continuar sendo. Que história é essa?
Agora o STJ manda para cá um negócio e provoca aqui um retrabalho para a gente. Gastamos um baita tempo para julgar esses 20 mil recursos. Agora o STJ fala para a gente rejulgar, reaplicar o que eles estão decidindo. Não vamos fazer. Não fazendo isso, o que tem que fazer? Processa-se a subida dos recursos especiais. Cria uma certa animosidade, um certo problema. É bem verdade, tá? Mas processos especiais e manda subir, ok? É isso. Outra situação também importante nesses casos. De repente, o seu recurso especial não versa somente sobre aquela matéria, mas versa sobre outras coisas. Então, ocorre o julgamento parcial naquilo que, na verdade, aplicar, será aplicado. No restante, vai ter que subir. Exatamente isso. Vai ter que ser processado o recurso especial para outra matéria que não entrou naquela matéria dos recursos repetitivos. Então, vai ter que subir. Tá? Exatamente isso. Este é o 543C. Nós estamos nos avizinhando aí do final, né? Então eu já vejo o sorriso aí estampado no rosto de vários senhores. Bacana. Extraordinário. Extraordinário vai pro STF. Previsto lá no inciso 3. No inciso 3 do artigo... No inciso 3 do artigo... E no parágrafo 3º também, do artigo 102, inciso 3 do 102, também no parágrafo 3º do 102 da Carta Constitucional. Da mesma forma, o extraordinário tem os seus pressupostos gerais. Pré-questionamento tem que ser feito, que são as causas decididas. Vamos pegar lá o 102 no seu inciso 3. 102, no seu inciso 3, vai falar da questão das causas decididas, falará também da decisão final em única ou última instância, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Aí nós vamos trabalhar quanto à questão das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Quando a decisão recorrida contrariar o dispositivo desta Constituição, ok? Contraria o dispositivo da Carta Constitucional, por isso que estou colocando lá a questão do recurso extraordinário. Declarar a inconstitucionalidade de tratado aí, ou lei federal. Veja, trato da inconstitucionalidade, né? Ou seja, o que acontece? O tribunal falou, portanto, da inconstitucionalidade, então essa questão tem que ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo recurso extraordinário, para ver se o Supremo também entende que é inconstitucional ou não, se é contrário à Constituição ou não. Tá? Julgar válida lei ou ato de governo local em face da Constituição. É aquela situação que eu falei lá para os senhores. Né? Ato de governo local contra a Constituição, ok. Né? Tudo bem. Lei local contrário, portanto, aí, à lei federal, da mesma forma, por conta da questão da competência legislativa. E eles falam aqui na linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição. A letra D é que fala do que nós já havíamos comentado. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, por conta que a Carta Constitucional é que distribui a questão da competência legislativa. Né? Então tem um questionamento de lei local em face de lei federal. Quem foi o competente realmente e certo para poder legislar sobre aquela matéria? Né? Então é o Supremo que vai decidir exatamente isso. Tá? Dentro dessa circunstância, são aí as hipóteses, portanto, de cabimento lá, que são os pressupostos específicos para interposição do recurso extraordinário. Tá? Só que aqui viola a Constituição Federal, violação à Constituição Federal, precisa ser uma violação direta. Violação por reflexo não adianta.
Não adianta. Ai, está violando o princípio da legalidade. Lá no inciso 2 do artigo 5º da Carta Constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Né? Ah, está violando lá o princípio de legalidade. Não é isso. Não é isso. Não é por reflexo. E aí vou sujeitar o extraordinário. Por violação reflexa. Ó, está violando lá o princípio da legalidade, porque a lei federal não podia fazer tal. Não, pera lá, esse aqui é especial. Por violação reflexa não cabe extraordinário. Né? Tem que ser recurso especial. Outra situação. Coloquei lá. A declaração de inconstitucionalidade, vale dizer, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Cabe, portanto, o recurso extraordinário. E aí as outras situações que também nós já acabamos de mencionar. Nega a vigência à Constituição Federal em razão de julgar válido ato de governo local contestado em face da Constituição. Também, violar norma constitucional que diga respeito aí à competência legislativa em razão de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. É exatamente isso. Questiono, portanto, lei local em face de lei federal. Está envolto uma questão de quem compete. Qual ente que compete legislar sobre aquela matéria? Município ou Estado, suponhamos. Aí tem que ser recurso extraordinário. Tem que estar de acordo o recurso extraordinário com os requisitos do artigo 541, né, do Código de Processo Civil, exposição do fato, do direito, demonstração do cabimento do recurso extraordinário, né, apresentação das razões, o pedido, portanto, da nova decisão. E ainda, especificamente, uma situação particular no recurso extraordinário, a questão da repercussão geral. Repercussão geral. Se a repercussão geral não for demonstrada no recurso extraordinário, não vai subir. Não vai ser dado seguimento ao recurso extraordinário. E esta circunstância, portanto, da repercussão geral, ela é importante. Ela é importante porque tem que haver demonstração da repercussão geral. A repercussão geral é aí a ocorrência, o cabimento de dois elementos que têm que ser demonstrados ali, para preencher o que entende-se pela repercussão geral. Primeiro elemento é a transcendência, segundo elemento é a relevância. Transcendência no sentido que a questão constitucional ali discutida, ela ultrapassa os interesses individuais da parte daquela pessoa. Atinge os interesses de um monte de gente que estão recorrendo também por causas semelhantes, enfim. Transcendência. E a questão da relevância. Tá? A questão da relevância é a demonstração, portanto, que a questão constitucional ventilada, tratada, discutida ali é relevante do ponto de vista econômico, por exemplo, uma questão de ordem tributária, que tem relevância do ponto de vista econômico, ou é relevante do ponto de vista político, conflito, portanto, entre os estados, aí suponhamos questão de ICMS, suponhamos, relevante do ponto de vista social, a questão do direito à moradia, supostamente, relevante do ponto de vista jurídico, a discussão referente à questão do direito adquirido, supostamente. Então, eu tenho que demonstrar ali a questão da repercussão geral. De forma clara, viu? Clara. Coloca lá um item no recurso extraordinário, né? Da demonstração da repercussão geral. Do ponto de vista da transcendência, tal coisa. Relevância, tal. Tem que demonstrar. Senão, não vai ter seguimento o recurso extraordinário. Exatamente isso. Este é o recurso extraordinário. Ok. Recurso ordinário. Recurso ordinário está previsto, portanto, né, ele é dirigido ao STF, está previsto na Carta Constitucional e também no Código de Processo Civil. E também pode ser dirigido para o STJ, também previsto no artigo 105, inciso 2 da Carta Constitucional. É o recurso, verdade, de mandado de segurança, quando vai, portanto, para o STF, ou vai para o STJ, enfim, é por via de recurso ordinário. Tá? O artigo 539 do Código de Processo Civil é o que trata exatamente da questão do recurso
do recurso ordinário. Embargos de divergência. Os embargos de divergência, à sua disposição, é encontrada no artigo 546 do Código de Processo Civil. É embargável a decisão da turma que, em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial. Recurso especial. A decisão do recurso especial é divergente da decisão de outra turma do tribunal, cabe recurso, portanto, embargos de divergência. Ó, vocês estão com decisões distintas no mesmo tribunal, vocês se viram aí, tá? Em sede de recurso especial. Vão ter que achar uma uniformidade nisso aí, né? Esses são os embargos de divergência. Ou também, os embargos de divergência referente à decisão do recurso extraordinário, quando divergir do julgamento de outra turma do plenário, de outra turma ou do plenário. Olha, recurso extraordinário foi julgado, primeira turma, suponhamos. Essa decisão ela é divergente da segunda turma e tem que ter uniformidade. Então, por isso que eu estou interpondo embargos de divergência, para que vocês se encaixem, para vocês verifiquem qual vai ser realmente a decisão. São os embargos de divergência. Aí eu coloquei, enfim, a parte principal nós já enfrentamos. Eu coloquei aqui só, depois eu encaminho para os senhores, né, os slides, aí vai estar lá. Uma frase lá do Roberto Chiniachik dizendo que sucesso e fracasso são temporários. O que permanece é a competência. Eu sempre falo isso quando trabalho matéria recursal, né? Sabe, sucesso e fracasso, tudo é temporário. Se você tiver competência, se você acreditar realmente naquilo que você faz, né? Se você acreditar, portanto, no direito ao qual você defende, você tem possibilidade, por via de recurso, conseguir chegar, portanto, a uma nova decisão, mais próxima, portanto, daquilo que você pretende, daquilo que você quis demonstrar. Tem gente que fala assim, ei, poxa, já julgou improcedente a minha ação. Tudo bem. Julgou improcedente, mas a decisão é passível de recurso, recorra, vai para o tribunal, recorra. Ah, mas é difícil. Daqui, vamos conversar, vamos ver juntos se é difícil ou não, né? Às vezes tem alguma situação que você não vai conseguir modificar, compreendo, porque você não realizou prova, não dá para realizar agora, houve uma falha, né? Então não dá, resultado está certo, mas o restante vai tentar modificar. Veja, sempre é possível, portanto, aí a modificação, enfim, tem que ir atrás, tem que estudar e tu tem que buscar, portanto, aí competência. Depois os restantes aí eu mando para os senhores. Só uma última frase de Rudolf von Jhering, no livro A Luta pelo Direito, uma obra, portanto, clássica. Todos os acadêmicos, né, já devem ter lido na faculdade esse livro, que diz o seguinte, numa das passagens: o direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Direito não é estático, né? Ele, portanto, se movimenta, ele se modifica, né? Por conta de novas leis que vão surgindo ou por conta da própria interpretação que acaba sendo dada a mesma lei ao longo do tempo. Portanto, direito é esta força viva. E eu quero, na verdade, que o direito seja na vida de cada um dos senhores. Exatamente isso. Esta força viva, né? Que os senhores façam, na verdade, aí, né? E que tenham uma vida de sucesso, que façam um excelente trabalho profissional, né? Que sejam competentes, né? Isso só vai ser conquistado, conseguido com muito estudo, com sacrifício, com horas e horas, né, de estudo, horas e horas, portanto, às vezes, de renunciar à convivência familiar para conseguir estar estudando, para conseguir estar trabalhando, exatamente isso. Dedicação. E para isso é preciso também se apaixonar pelo direito, né, para se dedicar realmente àquilo que você gosta. Isso acaba sendo importante. Então é isso que eu desejo aos senhores, que o direito seja, na vida de cada um dos senhores, o que é na minha, exatamente esta força viva. Muito obrigado.